Então, boa noite. Aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista. E a live de hoje é sobre HPV, o vírus do HPV e o canal anal. E o convidado de hoje é o Dr. Humberto, que ele é coloproctologista e cirurgião geral, especialista em cirurgia avançada. E eu vou chamar ele aqui para participar. Esperar um pouquinho aqui ele entrar para a gente começar a live. Olá, Boa boa noite. noite. Estou muito feliz por ter aceito o convite. E esse é um assunto que eu recebo muitas dúvidas. Fazia muito tempo que eu queria fazer uma live falando sobre isso. Então vai ser ótimo para responder esse monte de dúvida que chega todos os dias sobre isso. Ah, legal, obrigado pelo convite. Espero que responda as dúvidas da maioria, né? Humberto, se tu quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouco então da tua formação, enfim. Ah, tá. Então, eu sou do Maranhão, formei na Federal do Maranhão e fiz residência em cirurgia geral no Servidor em São Paulo e depois coloproctologia também no Servidor em São Paulo. E aí vim morar aqui em São José. Então, estou morando aqui há 2 anos e meio, quase três, né? E depois que minha esposa veio. E minha especialidade é coloproctologia. Então, na verdade, muita gente nem sabe que existe essa especialidade. Tanto que eu atendo muito paciente que vai consultar para saber sobre a próstata, achando que é isso que eu lido, mas não é. Então, minha especialidade é intestino, no caso é o colo, o reto e o ânus. Então, eu lido com as doenças dessa parte do intestino, né? Então, é isso. E eu vejo que a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar especialistas voltados para essa parte de canal anal e HPV. Ah, sim. Você falar Inclusive, sobre eu isso? já atendi pacientes suas, né, que me acharam na internet, que estavam tratando com vocês o HPV, a parte genital, e aí acabaram chegando até mim, mas indiretamente. E então, em relação ao HPV, muita gente desconhece que existe também comprometimento do ânus. E esse comprometimento, na verdade, ele não necessariamente precisa ter um contato, né? Contato direto sexual, pênis ou qualquer outro órgão com a região anal. Pode ter comprometimento sem contato direto por via das secreções. Porque o HPV, ele tem tropismo, ele tem uma, uma uma atração por esse tecido, né? Então, na região do ânus, parte da vulva feminina, parte genital feminina, região perianal, região no canal anal. Eu falo que o HPV não tem cerquinha, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu não faço sexo anal. Mas não precisa fazer sexo anal para ter o HPV no canal anal, porque ele não tem uma cerquinha ali entre a vagina e o ânus, né? Então ele pode estar no canal anal também. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas. Gostaria que tu me respondesse o que é colposcopia anal, anoscopia com magnificação ou de alta resolução? Tá. Na verdade, o que acontece? Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, vem aumentando a incidência de câncer anal. E não é muito comentado porque, em relação aos outros, é uma incidência baixa. No Brasil, a estimativa pelo INCA que é cerca de 5 a 6 mil pessoas, pacientes por ano, com câncer anal. E em 2019, por exemplo, foram 500 mulheres que tiveram óbito e cerca de 400 homens óbito por câncer anal. Então, teve a necessidade de ter uma maneira de investigar. Então, foi meio que pego emprestado da ginecologia, a parte da avaliação colposcópica,
Então, esses termos, colposcopia anal, anoscopia de alta resolução ou de magnificação, eles são sinônimos. Na verdade, se chama colposcopia só para ter aquele lembrete que é feito com colposcópio, que é o mesmo microscópio que se usa para avaliar a parede genital feminino. Então, a diferença entre a anoscopia convencional e a anoscopia de alta resolução é que se usa alguns tipo, corantes, que também são usados, digamos assim, na ginecologia, e o microscópio, para ver com mais proximidade, né? Aí eu até trouxe aqui para mostrar. Então, assim como na ginecologia tem um espéculo vaginal, na coloprocto a gente usa um espéculo anal. Ele é transparente, descartável. E aí, para fazer a endoscopia, para avaliar doença hemorroidária, fissura, a gente usa esse espéculo, sem o microscópio. E para fazer a endoscopia com magnificação, a gente usa o espéculo mais o colposcópio, né? Que é o microscópio. Então, a endoscopia de alta resolução é feita como? O paciente... existem várias posições. A mais habitual é o paciente fica deitado de lado, é feito a citologia, né? Eu posso depois falar um pouco de como é que é feita essa citologia, para o pessoal saber como é que faz. Depois de feita a citologia, coloca o espéculo, liga o aparelho microscópio e vai se procurar lesão. E aí, para marcar essa lesão, usa o ácido acético, que é o mesmo que usa na ginecologia. E também o Lugol, que é um derivado de iodo. Desculpa. E aí é procurado as lesões que são suspeitas, feito biópsia, tá? Das lesões. E aí, dependendo do resultado dessas biópsias, tem as condutas específicas, né? E, então, resultados de citologia e resultados da endoscopia de alta resolução com biópsia, cada alteração tem um protocolo, tem uma linha de segmento, né, para ou tratar ou para acompanhar. Então é assim que é feito. Ótimo. Qual que é a diferença entre uma anoscopia convencional dessa anoscopia com magnificação? Ah, tá. A diferença é só o uso do... É que nem eu tinha falado já. É só o uso do microscópio e colocar alguns marcadores para ficar mais evidente. Então a diferença é essa. E principalmente o uso do colposcópio, por isso que se fala que é colposcopia anal. Na verdade, a colposcopia é só um termo emprestado, né? Porque tem mais Porque são, relação com a parte ginecológica, né? porque são lesões microscópicas que numa anoscopia convencional não conseguiria enxergar, não é isso? Isso. Então o aparelho ele faz uma ampliação de 30 a 50 vezes. Então é visto com detalhe a área do canal anal, da margem anal, porque semelhante com o colo do útero, que tem uma área de transformação, uma zona de transformação, no canal anal também tem. Então é semelhante à alteração, tanto que microscopicamente, se pegar os dois fragmentos e não falar para o patologista de onde é, ele não consegue diferenciar. Então, a mesma zona de transformação que tem no colo, tem no canal anal. Então, e a evolução para a doença, ela acaba sendo semelhante. Eu acho assim que fica uma forma fácil de entender. A anoscopia convencional é mais ou menos o mesmo que o ginecologista faz quando põe um espéculo só para coletar um Papa Nicolau. E já a anoscopia com magnificação é quando o ginecologista vai fazer a colposcopia. Eu acho que ele fica fácil Exatamente. para as pessoas entenderem. É Tá. exatamente, é a mesma analogia. Preventivo, a citologia anal, como e quando é feito? Então, não existe um protocolo definido, assim, que todas as sociedades seguem em relação a esse segmento. Então, no Brasil, a sociedade de coloprocto segue a americana. Então, quando é que se faz a avaliação, o segmento? Mulheres, né, ou homens que têm lesão por HPV já confirmado de outra forma, por exemplo, mulheres que têm lesão vulvar
ou uterina, tem indicação de fazer a colposcopia. E pacientes que têm verrugas anais ou perianais também. Então, além desses, os pacientes que têm HIV, porque eles têm um risco muito grande, né? 30 vezes maior de ter infecção por HPV e evoluir com câncer também. Então, esses pacientes eles têm indicação de fazer o screening, né? E o acompanhamento. Então, quando o paciente faz a primeira avaliação, faz a citologia e o resultado é negativo e o paciente tem HPV genital, né? Então, se ele não for HIV positivo, ele pode refazer essa avaliação a cada 2 anos. Se for HIV positivo, anual. Tipo, fazer o preventivo ginecológico, entendeu? E se o paciente tem lesão, aparece alteração na citologia, aí ele tem indicação de fazer a colposcopia de anal, colonoscopia de magnificação. Então, por exemplo, o paciente tem lesão por HPV genital. Então, tem indicação de fazer citologia e se tiver alteração, ele faz a endoscopia de alta resolução. Ou se já tiver uma lesão no ânus, ele também tem indicação de fazer colposcopia de alta resolução. E aí Ótimo. esse retorno é sempre dependendo do que é achado, né? Então tem muitas variações possíveis. E assim como na parte ginecológica, por exemplo, existe o NIC, que é neoplasia intraepitelial cervical, ou NIV, também tem o NIA, que é neoplasia intraepitelial anal. Então a gente também tem um protocolo, um segmento para fazer dependendo da alteração. Se for uma lesão de alto grau, lesão de baixo grau, o NIA 1, 2 ou 3. Aí depende do que vier no resultado para se tratar ou acompanhar. A gente poderia dizer que esse preventivo do canal anal seria tipo um rastreamento e quando dá alterado, a pessoa vai para a colposcopia anal. É mais ou menos Isso, isso? exatamente. Isso, exatamente. Então, tecnicamente, toda mulher que tem alteração por HPV genital tem indicação de fazer também avaliação e rastreamento anal, porque não precisa ter relação anal para o vírus comprometer o canal anal. É mais frequente para quem tem relação anal, porque tem um contato direto. Mas através de secreções e com o passar do tempo, o vírus ele vai pulando. É igual você falou, não tem a cerquinha, ele vai pulando. Então tem muita gente que chega para mim para consultar como se fosse hemorroida, ou até mesmo já com condiloma, e aí fica surpreso sem entender por que tem condiloma no ânus se nunca teve relação. E pode acontecer em homem também, que nunca teve relação anal, e ter condiloma anal ou alguma lesão no canal. E não precisa ter relação, ele pula e vai até lá. Ele não acomete a pele no meio do caminho, mas vai até a região perianal e canal anal. Por isso que é importante rastrear também. Ótimo. Em quais casos estão indicados esses exames? O A preventivo tu já citologia acabou falando, né? A citologia. é E a colposcopia. a colposcopia, se nesse preventivo anal vier alterado, ou se já tiver lesão genital de alguma forma. Então, nesses dois casos tem. Ou o paciente tem uma lesão já que é visível. Então, primeiro trata a lesão e faz a colposcopia para ver se tem algum problema no canal. Uhum. Ótimo. Mulheres que apresentam tipos de HPV de alto risco têm influência em doença anal? É idêntico à parte ginecológica. Então, os HPV de alto risco, 16, 18, 53, e assim, tem mais de 100 tipos. Então, os HPV de alto risco para câncer também tem um alto risco no canal anal e na região perianal, os de baixo risco, que tem uma incidência maior de condiloma, também tem uma incidência maior no canal anal.
Então, isso aí é compatível. Tanto que se tiver uma paciente que na avaliação ginecológica achou os tipos, os sorotipos de alto risco, eles têm um risco maior, então essas precisam mais ainda rastrear câncer anal. E, assim, não é tão distante quanto, assim, a pessoa não... A gente não tem muito contato, né? Não é muito carregado de informação sobre câncer anal, mas não é tão distante assim. Tanto que teve até uma atriz mais ou menos recente, né, da Globo, que ela estava com desconforto anal, e aí não sabia o que que era, fez colonoscopia, não achou nada, porque a coluna não serve para isso. E aí continuou com desconforto, depois passou no outro médico, fez a anoscopia, tinha um câncer anal, fez rádio, quimioterapia, e aí ficou bem. Depois, aí todo mundo sabe quem é, a lourinha de cabelo curto. Eu acho interessante isso que tu falou, porque já aconteceu de eu ter paciente com preventivo do canal anal alterado e solicitei uma anoscopia com uma limpação, ela foi fazer uma colonoscopia. E na verdade, um exame não substitui o outro. Não tem como identificar essas lesões microscópicas na colonoscopia. Não é isso? Não tem, não. Na verdade, funciona assim. Isso assim, sai um pouco da live esse assunto, mas isso é importante. Porque, assim, muita gente, inclusive colegas nossos, eles têm a ideia de que a colonoscopia consegue ver tudo do anos para trás, entendeu? Então, para ver hemorroida, para ver fissura, para ver condiloma, para ver câncer de canal anal. Na verdade, não vê nada disso. Então, no ânus não vê nada. Vê do reto para trás. Então, se tiver alguma alteração no canal anal, também não é só afastar nada e aí olhar e nem fazer toque. Também não adianta, não ver. Tem que usar o anoscópio, entendeu? Senão não consegue ver. Mesmo que não seja por magnificação, mas sem o anoscópio, sem a anoscopia não dá para ver o canal. Então a coluna não substitui nada, na verdade passa direto pelo canal e não vê nada. Então, se tiver um problema no canal e a coluna vier normal, não quer dizer que o canal anal está normal. É que o que ela vê está normal, tá? Então não substitui. Excelente. Qual o risco do HPV anal e associação com câncer anal? Ah, tá. Então, praticamente quase 90% do câncer anal é causado por HPV, né? Porque é diferente do canal para trás, do reto para trás do cólon é outra coisa, é mais genético. Mas no canal anal é 90% do SEC, carcinoma espinocelular, é relacionado ao HPV. Então, na verdade, a avaliação com citologia, anoscopia, previne o câncer de canal anal. Entendeu? Então, é relação quase total. Né? Então, é praticamente como se dissesse assim, o câncer de canal anal é causado pelo HPV. Uhum. Quando encontradas lesões, o que pode ser feito? Ah, tá. Então, o paciente fez uma citologia anal, aí deu alteração. Ou ela tem condiloma e perianal, e ele tratou, depois vai fazer a colposcopia. Na colposcopia anal, existem padrões de alteração que a gente acha quando faz o exame e faz biópsia. Então, nessa biópsia, pode vir já como câncer anal, que aí vai para o tratamento específico para câncer, que nesse caso, achando precocemente, o paciente pode tratar com radioquimioterapia. E se for tratar um câncer de canal anal mais avançado, tem que fazer amputação. Então, a gente faz uma ressecção do ânus, do reto inteiro, o paciente tem que ficar com a bolsinha para sempre. Se for no caso precoce, fazendo rastreamento, aí sim, isso aí tudo é para não chegar nesse ponto de ter que fazer esse tratamento mais agressivo. Então, nesses casos, o que que se faz? Pode fazer destruir esse tecido alterado com eletrocautério, com ácido, com laser, se tiver disponível, com modulador imunológico. Então, dependendo do tamanho da lesão e o local que está, então dá para tratar de uma forma ou de outra mais simples, né?
Mas se deixar evoluir até ter sintoma e ter um câncer, na verdade, um câncer de canal anal, porque o objetivo é procurar a lesão pré-cancerosa, aí o tratamento é mais agressivo. A gente consegue fazer isso, destruir esse tecido antes dele evoluir e virar câncer. Ótimo. Vacina para HPV ajuda na infecção anal? Ajuda, sim. Então, o mesmo paciente que é assim, funciona mais ou menos assim. O HPV, ele compromete o epitélio superficial. Então, muitas vezes, ele não chega a estimular a imunidade humoral, ou seja, não faz anticorpos contra o HPV. Então, a defesa nossa fica muito superficial. Então, mesmo quem já tem o HPV e toma a vacina, então ele começa a desenvolver anticorpo, então ele tem uma proteção maior contra a evolução da doença. Então, tem benefício mesmo quem já tem o HPV. Então, mesmo, por exemplo, tem o HPV já 16 e 18 confirmado. Se ele tomar a vacina, ele tem uma proteção, né? Assim, ainda não está definido para o governo uma indicação dessa forma, mas quem tem a possibilidade de tomar a vacina é muito bom. Previne tanto condiloma quanto a evolução para câncer por causa desse estímulo da imunidade. É excelente. Porque eu costumo explicar no consultório que às vezes a pessoa se contamina com HPV e não desenvolve anticorpo, ou é um anticorpo que não circula, fica só ali. E o anticorpo da vacina é um anticorpo que circula, então ele acaba protegendo o canal anal e orofaringe também, né? Exatamente. Isso que a gente não está falando de outros locais, né? Porque o HPV também tem relação com câncer em outros locais, cavidade oral, língua, laringe. A gente está comentando só a parte baixa, mas em outras mucosas também tem associação, língua, né? Então tem toda essa parte que o HPV é fator de risco para câncer. Uhum. O HPV se espalha pelo corpo? Um pouco do que a gente acabou de falar. Ele é assim, ele tem preferência por alguns tecidos. Então, por isso que às vezes a pessoa não tem, por exemplo, condiloma na região da vulva, na vagina, nos lábios, nos pequenos lábios, no perianal, mas não tem no meio do caminho. Então, ele não tem preferência por esse local, mas ele espalha para esses locais de preferência. E ele fica lá, né? Ele fica lá guardado. Então, por exemplo, o paciente tem HPV e vai ter algum tipo de relação. Se tiver micro lesões, tiver contato oral ou genital, pode transmitir. Por isso que é muito comum, a incidência é cada vez maior, porque transmite muito fácil. Ele transmite tão fácil que as secreções, mesmo usando o preservativo, as secreções podem acabar transmitindo. Então São ele tem essas fontes. essas. Eu digo que é nos 3 locais que tem zona de transformação, que é a troca de um tipo de epitélio para outro, né? Do tipo do epitélio mais delicado, que é o glandular, para o escamoso. Que isso acontece no colo do útero, no canal anal e na orofaringe. E daí os locais que são ao redor, então, por exemplo, vagina e vulva, aqui língua e assim por diante. Sim, sim, exatamente. Por isso que não, a gente não costuma ver condiloma no braço, na mão, mas é porque ele tem preferência, não que não tenha contato. E ao contrário também, não precisa ter contato porque ele acaba dando jeito e pela secreção ele vai, pula e chega até lá. Por isso que precisa ter esse cuidado também. O uso de preservativo ajuda, não é 100%, mas sempre, é, se puder usar, porque ajuda a prevenir também o contágio, né? Chegou mais uma pergunta aqui. Doutora, a herpes é devido ao HPV? Então, não. São doenças diferentes, são vírus diferentes. O herpes não tem relação com o câncer, o HPV ele tem relação com o câncer e com os condilomas. Exato.
Humberto terminou as minhas Acho perguntas. que, eu acho que tu podia aproveitar a pergunta que ela fez e explicar sobre a associação, né, de ISTs. Por que que às Ah, vezes chega uma paciente para gente que está com HPV, a gente pede anti-HIV, pede sorologia para hepatite, para outros tipos de investigação para outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis. se tu quiser comentar, pode comentar sobre isso, depois eu falo também. Ah, tá. Então, aí é bem frequente, às vezes, o paciente que tem condiloma, chega mais para mim paciente com condiloma, na verdade, perenal. Então, para esses pacientes, e também no caso teu, ginecológico, a gente sempre pede a listinha de doenças associadas, né? Porque o que acontece é como se fosse uma porteira aberta. Então, passou um, o resto também pode ir junto. Então, a gente sempre investiga outros doenças sexualmente transmissíveis. Em relação ao aparecimento de lesão por HPV e HIV, tem uma importância maior porque o HIV ele tem uma proteína TAT, que aí ele favorece a proliferação e desenvolvimento de lesão pelo HPV. Então, por isso que a gente sempre, quando tem um paciente que tem lesão, apareceu lesão, a gente pede logo HIV. Então, quando chega paciente com prurido, ou ferida, úlcera, então herpes, sífilis, HPV, HIV, a gente sempre faz esse pacote, né? Porque é bem frequente também ter sífilis. Acho que até em ginecologia também deve ter percebido que tem um aumento, né? Uma incidência maior aí nesses últimos tempos de sífilis. Então, sífilis é bem comum em paciente que tem lesão anal, perianal. E acho que é isso. Exatamente. Quando dá positivo para uma doença sexualmente transmissível, a gente já rastreia todas, porque assim como a pessoa se contaminou com uma, ela pode se contaminar com outras, e isso vai acabar piorando a imunidade e atrapalhando o tratamento, né? Aqui passou uma pergunta, ó. Então, o correto é fazer o exame de rotina que detecta HPV e também esse outro a nível anal? Quer comentar Então, sobre isso? tá. Então, a orientação, o que que é? Identificou que tem HPV, né, na ginecologista, então, tecnicamente, também tem que avaliar na região anal, porque é semelhante. Então, para lembrar é isso. Não precisa ir de rotina se não tem, entendeu? Todo mundo. Mas encontrou lesão relacionada a HPV na região genital, então também é recomendado que se faça essa investigação na região anal, porque provavelmente tem lá também. Tá? Principalmente se for uma lesão de alto grau, né? Que é o NIC2, Exatamente. NIC3, uma lesão mais grave. Quanto maior o grau da lesão na região genital, então quer dizer que na região anal ele deve estar agindo semelhante. Então a chance de ter uma lesão na região anal é maior também. Tanto que os tipos de alto risco, eles também são alto risco para a região anal. Então, quem tiver algum tipo de lesão genital por HPV, se puder, é recomendado que também faça a investigação na região anal. Que no caso começa com citologia, né? Se não tem lesão. E aí, caso tenha alteração, faz a colposcopia. Semelhante à parte ginecológica, como se fosse o preventivo. É o preventivo, entendeu? Anal. É E, semelhante. e para as pacientes que já têm condilomas perto ali da região perianal, na vulva, que é a parte externa da genitália, essas já valem a pena ir direto para anoscopia ou também poderiam primeiro fazer um preventivo? Essas aí, é que assim, no preventivo, a gente também examina a região, a margem anal. Então, se tiver lesão na margem anal, aí isso já indica a colposcopia anal.
caso na inspeção, que é feita na colposcopia, na anoscopia convencional, não tenha nada, e na citologia de normal, aí não precisa, né? Entendeu? Porque essas, na verdade, elas têm um risco maior de ter os condilomas também na região anal, né? Que as pacientes que têm bastante condiloma ali perto Sim, perianal. sim. Aí essas pacientes, aí elas entram naquele fluxograma. Não é HIV, a cada 2 anos ela faz um preventivo anal. Aí caso dê alteração, qualquer alteração, deu ascos ou ASH, ou lesão de baixo grau, de alto grau, aí ela faz a colposcopia. Então ela faz o preventivo. Se for indeterminado, ela faz por 6 meses. Se for HIV, ela faz anual. Entendeu? Sim. Ó, eu quero agradecer, foi excelente. As minhas perguntas Ah, terminaram. obrigado. Quero agradecer também para quem participou aqui com a gente da live. Essa live vai ficar salva tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Então, se tiver mais alguma pergunta, podem comentar que a gente vai respondendo também. Humberto, tu quer deixar alguma mensagem, comentar alguma coisa? Só queria comentar o seguinte, que para quem a doutora Maria Emília acompanha, então assim, eu acho que ela se preocupa bastante com vocês, porque normalmente, como esse problema é um problema que está meio afastado da onde o ginecologista trata, ele é meio deixado de lado. Então ela está buscando, eu acho que buscou informação sobre isso, tipo, como uma preocupação, né? Mas só queria comentar isso. E aí quem tiver interesse de me seguir no Insta também @ Dr. Humberto Baeta, tudo junto. Ótimo, eu vou Tá deixar bom? marcado aqui também. Muito obrigada. Obrigado, eu. Tchau, boa Tchau, boa noite. noite. Obrigada, Letícia. Tchau.